Olá a todos, bem-vindo à segunda temporada do podcast Hospital Paulista. Como vocês sabem, nós já falamos sobre saúde da voz no nosso primeiro episódio e agora vamos conversar com especialistas do Corpo Clínico do Hospital Paulista sobre cirurgia nasal funcional, que visa melhorar a respiração. E para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema, temos o prazer de receber aqui no estúdio os especialistas Dr. Fabiano Brandão, João Marcos Piva e a doutora Cláudia Iso. E eu começo essa rodada de perguntas e bate-papo fazendo uma pergunta para o doutor Fabiano. Pode ser, doutor Fabiano? Pode, com certeza. Então vamos lá. Doutor Fabiano, o que é a cirurgia funcional, nasal funcional? E qual a diferença dessa cirurgia com a cirurgia nasal estética? Tá. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite para estar aqui. Essa é uma confusão que às vezes pode existir, por quê? Hoje em dia se associou muito essas duas cirurgias, mas a funcional, como já diz o nome, ela é mais voltada para o funcionamento do nariz, a respiração, né? Melhorar o olfato, sentir o cheiro das coisas, falar melhor, diminuir ronco, mas é uma cirurgia para fazer funcionar. A estética já não. A estética ela visa melhorar a imagem do nariz, né? Fazer um nariz mais bonito, um nariz mais agradável, combinando mais com o rosto da pessoa. Então, uma é para parte funcional, mais saúde, e a outra parte mais estética. Ok. Doutora Cláudia, quais são os exames que são realizados para avaliação da função nasal? Então, vamos lá. O primeiro contato que a gente tem com o paciente é realmente no consultório. Então, a gente começa a avaliar o paciente pela rinoscopia anterior, que é quando a gente vê lá no consultório, a gente já consegue ver algumas coisas ali. Se um lado passa mais lado que o outro, se tem um desvio de septo, se tem uma hipertrofia de corneto, então essa é a primeira visualização que a gente tem. Mas a otorrino, a gente conta com, tem vários exames para a gente ver a função, só que tem dois exames muito importantes, que é o que fazem parte do nosso cotidiano, que é a nasofibroscopia, que é aquele exame da câmerazinha que a gente coloca no nariz. E ela consegue enxergar um desvio de septo, uma hipertrofia de corneto, uma adenoide, se tem ou não infecção. E um exame que é muito importante, que é a tomografia de seios da face, que vê tudo isso, mas também consegue mostrar os seios paranasais e diagnosticar algumas doenças, como sinusite crônica, uma polipose. E é um exame que a gente usa muito para cirurgia, né? Que nos direciona muito para a cirurgia do nariz. Tá, ok. São esses exames. Tá ótimo. Doutor Fabiano, quais são os sintomas mais comuns que indicam a necessidade da cirurgia nasal? Joia. A cirurgia, como a gente fala, ela vai melhorar em praticamente 100% uma coisa que o pessoal mais reclama, que é a obstrução. Então, ponto 1 da cirurgia nasal seria obstrução nasal, nariz entupido, tá? Mas ela tem outros ganhos também. A cirurgia pode te diminuir dor de cabeça, melhorar o seu olfato, melhorar ronco, tá? Então, ela visa muito melhorar a qualidade de vida das suas vias aéreas, certo? E isso te leva a uma melhora geral, global da sua qualidade de vida. Porque quando a gente começa a respirar muito pela boca, isso causa alterações em todo o organismo, principalmente na nossa face, desde o crescimento, nos dentes, em toda essa parte. Então a indicação, né? O que mais pessoal reclama hoje para operar um nariz é obstrução nasal e talvez, em segundo lugar, dor de cabeça. Ok. Doutor João Piva, nariz entupido, quando a cirurgia é a melhor solução? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. A cirurgia, ela é indicada quando já foi esgotado todo tipo de tratamento medicamentoso, a pessoa acaba não tendo qualidade de vida, respira muito mais com a boca aberta, se cansa facilmente para fazer atividade física, tem sinusite de repetição, uns quadros infecciosos, aí sim a cirurgia é indicada, ou uma correção de um desvio do septo, ou a diminuição da carne esponjosa, que é a turbinectomia ou a adenoidectomia, para realmente ganhar em qualidade respiratória. Doutor Fabiano, desvio de septo é comum? Sempre precisa operar? Desvio de septo é muito comum. Eu sempre falo, 90% da população do mundo tem algum tipo de desvio de septo, mas não chega nem a 10% o pessoal que precisa operar. A gente opera quando a pessoa está se sentindo muito incomodada com o nariz entupido, ou se esse desvio de septo está levando, por exemplo, a sinusite de repetição,
né? Sangramento nasal, há alterações que possam causar algum problema infeccioso, inflamatório, crônico nesse nariz. Mas nem todo desvio precisa ser operado. Tá, ok. Pegando o gancho aí sobre a questão da sinusite de repetição, a pergunta agora é para o Dr. João Piva. Sinusite de repetição, quando que a gente deve operar? Boa pergunta. Bom, primeiramente, né, só relembrando, a sinusite é quando tem aquele catarro amarelado, esverdeado, uma pressão na face, nariz entupido, e realmente a pessoa tem uma qualidade de vida muito ruim. Primeiramente, a sinusite ela nunca vem sozinha, ela sempre vem depois ou de um resfriado, de uma gripe que não foi bem curada, de um quadro alérgico, de uma rinite que está sendo muito bem controlada, ou de algum fator obstrutivo mecânico, um desvio do septo, uma carne esponjosa, um pólipo que está bloqueando a drenagem dos seios da face. Então, cada caso é realmente reservado, né? E aí acaba sendo indicado a cirurgia quando realmente detectado o real problema. Correção de um desvio do septo, ou a remoção dos pólipos que está bloqueando a drenagem, um controle da alergia, da rinite também. Isso é muito importante para ser bem analisado. O importante é passar sempre em consulta com o otorrino especialista nessa área. Uhum. Agora eu queria dirigir a vocês três uma única pergunta, ouvir um pouquinho de cada um, né? Quais são os diferenciais do Hospital Paulista para esse tipo de cirurgia nasal funcional? Bom, eu sou até suspeito de falar, porque eu gosto muito de operar lá. O principal que eu acho que é um hospital especializado. Desde a enfermagem, aos médicos, ao plantonista, todo mundo sabe sobre a cirurgia do paciente. Sabe como é feita, o que aconteceu, o porquê está tendo algum probleminha. Então o paciente está sempre bem amparado, como também os médicos, né? Sim. O que mais você acha, Cláudia? Então, assim, é um hospital, querendo ou não, que ele tem os melhores materiais, eles têm os funcionários mais preparados do jeito que ele falou, e é muito legal porque, assim, fora o acolhimento que ele dá para o médico, para o cirurgião, ele também respalda muito o paciente, que é o que ele falou. É normal, às vezes, dar uma sangradinha ou dar uma entupidinha a mais, então, assim... Pós-cirúrgico, O pós-cirúrgico. Então, assim, os profissionais lá, a enfermagem, tudo, eles acolhem muito bem. Então, assim, eles sabem exatamente o que fazer. Em mínimas situações, das mais simples até as mais complexas. Então, assim, eles dão muito respaldo para ambos os lados. Isso é muito interessante. E também, por conta de ser um hospital especializado, acaba não tendo tanta Infecção hospitalar. infecção hospitalar, os riscos acabam sendo muito diminuídos, né? Em relação a isso, não tem aquelas infecções infectocontagiosas, como tem no hospital geral, e tem sempre um otorrino especialista de plantão para qualquer intercorrência que haja, pacientes internados, ou no pronto-socorro, que é 24 horas também, isso daí é um diferencial do Hospital Paulista. Então, realmente está sempre bem assistido. Okay. Tanto o médico como o paciente. Tanto o médico quanto o paciente, E qualquer exatamente. dúvida que seu paciente tem, até você, porque daí eles vão ver o paciente, eles te ligam, olha, seu paciente está assim, mas você está falando com um especialista, né? Isso facilita muito. Exatamente. Tá ótimo, muito bom. Doutor Fabiano, cirurgia resolve casos de sinusite crônica, a cirurgia nasal funcional? Cirurgia bem indicada e bem realizada, e para isso a gente precisa de material bom, né? A experiência do cirurgião, boas técnicas, resolve. Né? A gente tem muito caso de sucesso em cirurgia sinusite crônica, a gente que eu digo, todos nós aqui, muitos dos otorrinos brasileiros, né? Que resolve mesmo em definitivo a sinusite crônica. É mais complicado quando a gente tem alguns casos que tem, pode ter uma origem mais ligada à genética, fator alérgico muito pronunciado, que aí são coisas mais sistêmicas e que levam a ter uma sinusite crônica. Um pouco diferente de quando a causa é local, no nariz, né? Por exemplo, uma obstrução crônica, uma infecção mal curada. Sim. Essas, com certeza, resolvem 100% dos casos. Tá. E, doutora Cláudia, em relação à rinite alérgica, esse tipo de cirurgia, o paciente pode se beneficiar com ela? Pode muito. Como foi dito aqui, uma das principais queixas do paciente é a obstrução nasal. É a hiposmia, né, que é a diminuição do olfato. Então, assim, quando esses pacientes que têm rinite alérgica, eles têm o corneto muito hipertrófico.
grande. Nessa cirurgia, a gente diminui bastante esses cornetos. Se tem um desvio de septo associado, a gente corrige. Então, assim, melhora muito em questão de obstrução, de sentir o cheiro. Só que vale ressalvar, assim, a rinite alérgica, ela não tem cura com a cirurgia. Ela melhora muito os sintomas. O paciente precisa continuar um tratamento pós-cirúrgico. Como aqui é uma conversa informal, vou só lembrar que os cornetos é o que o pessoal chama de carne esponjosa. Carne esponjosa. É. Isso, Tá as certo. carninhas esponjosas. Vai ser mais mundo conhecida tem. por esse nome. E todo mundo tem a carne esponjosa. O pessoal fala, nossa, eu tenho carne esponjosa? Tem, todo mundo. Só que quem tem rinite alérgica, principalmente, ele é muito grande. Maior. E daí, quando você entra em crise, ele tranca o nariz. Não respira. E ele ainda fica alternando, né? Sim. Um lado ou outro. Então, quando você diminui na cirurgia esses cornetos, os pacientes, eles têm rinite, mas assim, nariz trancado, praticamente não tem mais. Entendi. E no caso de ronco, doutora, a cirurgia, ela é benéfica? Porque assim, muitas vezes, a pessoa que ronca, ela respira pela boca. Por causa desses fatores obstrutivos nasais. Então, quando o ar entra pela boca, ele vibra algumas estruturas e isso ajuda no ronco. Só que vale ressalvar uma coisa muito importante. O ronco, se ele estiver associado com outras estruturas obstrutivas da garganta, ou se ele estiver associado a uma síndrome de apneia obstrutiva, só a cirurgia nasal não vai adiantar. Precisa de um estudo melhor, talvez tenha a cirurgia que a gente tenha que mexer na garganta, ou em alguns casos arruma o nariz, mas tem que usar um CPAP junto para resolver de vez o problema. Tá. Então ela ajuda, mas tem que ser bem estudada para ver se vai resolver de fato todo o contexto que tem junto. Entendi. Doutor Fabiano, a partir de que idade é possível fazer esse tipo de cirurgia? Hoje mudou um pouquinho. Antigamente a gente falava que deveria ser só depois dos 14 anos, 15 anos, depois da fase do estirão de crescimento. Com os novos estudos, a gente sabe mais sobre o crescimento do nariz e da face, isso mudou. Quando a gente tem crianças, por exemplo, que tem o desvio logo na frente, que isso tem o poder de entortar o nariz dela, a gente não deixa mais, não fica mais esperando. Quando a gente tem crianças, por exemplo, que você tem desvio de septo causando, ou hipertrofia de concha nasal, que é a carne esponjosa, causando sinusite, otite, a gente também não espera mais. Tá? Então hoje, a partir de 3, 4 anos, 2 anos, às vezes quando tem fratura, principalmente no nariz, tem um desvio bem na frente, a gente não deixa, porque senão esse nariz vai crescer torto, vai ser muito pior lá na frente. Ou a gente vai perpetuar uma infecção, que vai ficar tratando sem melhora, até desobstruir o nariz. Tá? Então um pouquinho mudou ultimamente, então hoje em dia tem se operado mais crianças também. E, doutor Fabiano, existe uma idade correta para esse tipo de cirurgia para criança? Porque falam que quanto mais você demorar, pior né? Pelo menos a gente preconiza, pelo menos aos 3 anos. Tá. Porque assim a gente consegue diagnosticar bem, por exemplo, se esse desvio tá levando a ponta do nariz para o lado ou não. Se essas infecções, a gente fala muito de falha do tratamento clínico. 6 meses tratando uma infecção, uma sinusite, uma otite, provavelmente não vai melhorar só com medicação. A gente pode até lançar a mão de fazer um pouco mais cedo. Por exemplo, tem gente que tem que tirar adenoide de criança com 6 meses, 8 meses, né? Mas o nariz, normalmente a gente espera pelo menos 3 aninhos, ter uma cartilagem mais durinha, mais acessível. Existem doenças, como por exemplo estenose de Coana, né? Algumas malformações, que aí pode ser operado logo ao nascer. Entendi. Doutor João Piva, como é o preparo para a cirurgia nasal? Bom, o preparo, primeiramente, tem que ser uma cirurgia bem indicada, né? E aí a gente acaba recomendando alguns exames pré-operatórios, uma avaliação cardiológica bem detalhada, alguns exames de sangue, principalmente o exame de coagulograma, que é para ver o tempo de sangramento, para não ter nenhuma intercorrência durante a cirurgia, né, um excessivo sangramento sem controle. É muito importante o paciente levar os seus exames no dia da cirurgia, né, a tomografia, se for o caso, ou o exame da nasofibrolaringoscopia, e esses exames todos realizados. E manter o jejum absoluto, inclusive de água, dentro de 8 horas mais ou menos, para tudo ocorrer perfeitamente bem. Ok. Doutora Cláudia, pode operar o nariz mais de uma vez? Pode acontecer. Então, assim, às vezes a pessoa operou o nariz e sobrou um desviozinho lá de septo, e esse desvio tá ainda obstruindo a passagem de ar.
talvez tenha que fazer um retoque. Tem doenças como polipose nasal, isso é muito importante, porque assim, a polipose a gente faz a cirurgia, a gente remove todos os pólipos, mas é uma doença que tem outros fatores associados, uma alergia muito profunda, então assim, o paciente não pode sumir. Então, o paciente, a gente opera, a gente tira tudo, mas tem que ter uma sequência no tratamento clínico para que esses pólipos não voltem. Sim. Senão, ele vai recidivar sempre. Você vai ter que operar algumas vezes até retirar esse pólipo. Cirurgias estéticas, por exemplo, o paciente não ficou tão satisfeito com alguma coisa, então, às vezes, você tem que voltar e fazer um retoquezinho, né? Alguma alteração na cicatrização, uma sinéquia, alguma coisa, às vezes você tem que voltar e refazer essa cirurgia. Mas, a grosso modo, como o Fabiano falou, então, assim, o que é muito importante? Uma cirurgia bem realizada, um pós-operatório seguido corretamente, um acompanhamento pós-cirúrgico diminui muito a chance de você ter que reoperar esse nariz novamente. Tá, ok. Doutor Fabiano, existem técnicas novas, menos invasivas para esse tipo de cirurgia? Mudou muito. Mudou? Mudou. Hoje em dia, até por isso, talvez tenha aumentado muito o número de cirurgia. Nariz, de desvio, de sinusite. Porque quando chegou os endoscópios aqui no Brasil, volta de ano 2000, 99, 98, né? Que são aquelas pequenas câmeras que a gente consegue colocar dentro do nariz, a cirurgia passou a ser menos invasiva. E com isso a gente traz um conforto maior para o paciente no pós-operatório. Eu sempre falo, a dor praticamente não existe no pós-operatório. Acabou. Quando a gente parou de pôr tampão, né? Acho que todo mundo aqui pegou a época de pôr tampão no nariz, o paciente fugia. Não queria operar de jeito nenhum. Ele passava 2, 3 dias de cão, né? Todo entupido, doendo, dor de cabeça, escorrendo sangue. Hoje, com o vídeo, na hora que termina, a gente vai fazer as cauterizações adequadas para parar de sangrar. Então não tem mais a dor do tampão, o desconforto do tampão. Outra coisa que melhorou muito, né, pelos acessos com vídeo, por exemplo, cirurgia de sinusite, de pólipo que ela está falando, de malformação, de tumor, que antes a gente tinha que cortar por baixo da gengiva, levantar a face, era meio chocante até, né, quebrar muito o osso, e às vezes por uma doença benigna, inflamatória, só uma sinusite. Sim. Só que você saía todo inchado, olho roxo. Hoje em dia, com o vídeo, isso praticamente acabou. Lógico que existem algumas indicações que hoje são mais reservadas, tem alguns casos. Existem algumas pessoas que, infelizmente, mesmo tendo, como ele falou, os exames todos normais, pode ter um sangramento durante a cirurgia, que a gente tem que pôr um tampão. Mas hoje é a minoria dos casos. Sim. Mudou muito. O conforto pós-operatório aumentou muito e, com isso, talvez, o número de cirurgia nasal também cresceu. Eu até ia perguntar mesmo sobre essa questão do processo de recuperação, se hoje a gente tem técnicas mais modernas, menos invasivas, a recuperação é mais rápida. Quanto tempo é essa recuperação? Eu sempre falo assim para o paciente, em qualquer tipo das cirurgias nasais, pode ser de sinusite, de pólipo, só quando é tumor que não. Mas eu sempre falo, a primeira semana vai parecer que você está gripado. A diferença é que nos 3 primeiros dias vai escorrer um pouco de sangue. Mas a sensação é igualzinho de uma gripe. Você pode ficar com o nariz meio constipado, um pouquinho entupido, como é que se diz, escorrendo, você vai ter que lavar muito o nariz, mas a dor acabou, que talvez seja o pior, né? No outro dia você já começa a lavar, a dieta, pelo menos, você pode comer o que você quiser, não tem mais aquela obrigação, toma banho frio, come comida mole e fria por uma semana. Isso tudo acabou com as técnicas modernas e materiais melhores também, né? Que a gente consegue ter acesso às áreas com mais proximidade, com mais precisão, e com isso a gente consegue debelar os sangramentos, que era a complicação mais importante, né, da cirurgia de nariz, com mais facilidade durante o ato cirúrgico. Eu não preciso esperar 3 dias tamponado, aquela pressão dentro do nariz para parar um sangramento. Sim. Então, com essas técnicas, materiais, o vídeo, isso melhorou muito. Então, a resposta cirúrgica é muito boa. A primeira semana parece estar gripado, a segunda semana em diante, depois que passa, né, no retorno, a gente limpa o nariz, alivia muito, aspira, secreções. Praticamente a pessoa, eu falo, agora você sarou. Daí a pessoa já tem uma vida bem melhor. Né? Mas ainda não está de alta, a gente continua o pós-operatório por algum tempo para limpar, porque o nariz ele cicatriza praticamente em 45 dias. Então ainda tem formação de crosta, de secreção, de casca. Né? Mais lento. Pode ter um sangramento em até 30 dias, 35, 40 dias devido a essa cicatrização mais devagar. Tá? Ele não dá trabalho, mas ele cicatriza devagar.
Entendi. Doutora Cláudia, depois de quanto tempo a pessoa realizando a cirurgia nasal, ela pode voltar a trabalhar, ela pode viajar, porque tem uma questão também da viagem, principalmente de avião, né? Isso. Então, assim, ó, normalmente, é o que ele falou, como a técnica está muito melhor, hoje em dia a gente libera o paciente, a gente dá testado uma semana. Home office, por exemplo, se você opera, tipo, numa sexta-feira, 2 dias depois, você consegue trabalhar. Né? Presencial, mais ou menos uma semana. Se é uma cirurgia maior, ou se o trabalho da pessoa exige um esforço físico maior, aí a gente fala de 10 a 14 dias, a 2 semanas, mais ou menos. Mas na média aqui, eu acho que todo mundo dá testado de uma semana. Podendo trabalhar em casa. Se for um computador, alguma coisa, é mais tranquilo. A viagem, aí depende muito também do que foi feito, né? Do tipo de cirurgia. E depende muito da cicatrização. Assim, normalmente a gente acompanha o paciente semanalmente. Então, a gente vai vendo. Então, assim, se é uma viagem de carro mais curta, uma semana dá para viajar. Se é avião, aí depende muito. Assim, tem paciente meu que já viajou com 15 dias. Tem outros que a cicatrização está um pouco mais lenta, tem muito crosta, tem um pouco mais risco. A gente acompanha, talvez 3 semanas. Mas, em média, assim, a grosso modo, acho que uma semana para viagem de carro, 15 dias para viagem de avião, mas a gente acompanhando ali semanalmente para a gente ver. Porque, querendo ou não, o avião, com a pressão, ainda tem um riscozinho maior de sangramento, né? Mas se fizer o pós-operatório direitinho, se não faltar nos pós-operatórios, nas consultas, que a gente aspira, a gente limpa, a gente consegue ver mais de próximo, mais perto, e a gente consegue liberar com mais precisão o paciente, né? Em torno de 15 dias, acho que para viagem de avião, 2, 3 semanas, acho que dá. Entendi. Vocês liberam isso também? Você libera isso também? Um pouco mais para frente? Libero com 10 dias para viagem. 10, ele é mais abusado, tá vendo? Ele já é mais... eu tive um paciente que falou, olha, não quero saber, eu tenho que viajar em uma semana. Falei, seja o que Deus quiser, vamos. Mas acho que assim, então, mas 10 dias ele é mais abusado. Paciente, né? Mas se você cuidar bem, você pode. Porque normalmente eles avisam antes. Só que eu tenho uma viagem tal dia. Mas então você cuida bem depois. Né? Porque vai muito da limpeza depois que ele faz, do repouso. Faz diferença, viu? Porque alimentação. Faz diferença, porque assim, a gente fala, isso daí o Fabiano me falou uma vez, e eu sempre guardei. Falou assim, metade da responsabilidade de uma cirurgia é do cirurgião. Você tem que fazer uma cirurgia bem feita. A outra metade é do paciente, porque não adianta você fazer uma baita de uma cirurgia e o paciente não lavar o nariz, não ter cuidado, você estraga tudo. Né? O inverso também né? Então, assim, se a gente não faz uma cirurgia bem realizada, o paciente pode ir lá fazer tudo direitinho, o resultado não vai ser bom. Então, tem que ser, eu falo isso para todos os pacientes. Então, assim, eu tenho minha responsabilidade, você tem a sua. Então, se cada um faz a sua parte, o negócio flui bem. Então, aí você vai dar tudo certo. Dá tudo certo, a maioria dos casos. O pós-operatório é tão ou mais importante que a cirurgia. Exato. Isso daí é uma coisa que tem que realmente ser bem... porque o nariz, ele é lento para cicatrizar. Então, ele não dói nada, mas eu brinco com os pacientes, assim, ele pode ser traiçoeiro. Porque você tá super bem. Passou uma semana, se aspirou, não tá mais obstruído, você fala, posso fazer o que eu quiser. Então, tem gente, a gente, pra academia, não sei você, né, que ele falou que libera a viagem com 10 dias, mas assim, normalmente 30 dias a gente deixa. Então, assim, tem gente que fala, não, eu tô super bem, eu vou pra academia com 20 dias, vou pegar o peso. Pode dar alguma complicação. Já é um risco. Entendeu? Então, assim, cada um com as suas obrigações, dá certo. Se todo mundo fizer direitinho, dá certo. Doutor João Piva, é verdade que o nariz muda com o tempo mesmo depois da cirurgia? Bom, essa questão em relação à mudança, assim, a cirurgia funcional é um pouco diferente da cirurgia estética, né? Com o passar dos anos, a pele, claro, do nariz vai ficando mais fina, mais frágil. A ponta do nariz, às vezes, pode cair um pouquinho com o passar do tempo. Mas em relação à cirurgia funcional, dificilmente há muitas alterações no passar do tempo. A não ser que haja algum trauma, alguma batida no nariz, ou uma questão alérgica, né, muito mal controlada, que aí pode voltar alguma questão respiratória, assim, carne esponjosa está retornando. Mas, em via de regra, assim, a parte funcional acaba não tendo alteração com o passar do tempo. Tá. Agora, respirar bem muda tudo, né? Queria que você falasse um pouquinho, doutor João Piva, sobre os benefícios de respirar bem pelo nariz. Pois não, isso daí é muito importante. A questão respiratória. Quando ocorre a obstrução nasal, realmente a qualidade do sono é muito diminuída, a pessoa acorda cansada, com fadiga, o estresse, a ansiedade acaba aumentando e aí acaba impactando em todo o processo, assim, no dia a dia da pessoa.
E quando também não há uma boa respiração, o pulmão também ele acaba não funcionando adequadamente, não oxigena adequadamente, então acaba se cansando mais facilmente para fazer atividade física. A pessoa acaba não tendo aquele rendimento físico como poderia ter com uma boa respiração nasal. E sem contar também em relação à oxigenação do cérebro. Toda vez que a gente não respira muito bem pelo nariz, não oxigena direito o cérebro. Então, concentração, memória, atenção, tudo isso, com o passar do tempo, pode ser prejudicado também. E um fator muito importante em relação às crianças também. Quando a pessoa não respira, a criança no caso, não respira muito bem pelo nariz, o sono dela é mais agitado e aí tem dificuldade até para se alimentar, pode impactar na formação da face, desenvolvimento, ou até o crescimento também pode ser impactado em relação a má respiração pelo nariz. Entendi. Eu acho que é isso. Queria muito agradecer a vocês, né, por aceitar o convite, por nos ajudar a desvendar esse tema que é a cirurgia nasal funcional, né? Vocês querem complementar mais alguma coisa? Querem deixar algum recado? Quem está com algum problema? Ter atenção exatamente a quê sobre esse aspecto? Assim, o que eu acho interessante, assim, hoje em dia o paciente não precisa mais ter medo, igual o Fabiano falou, da cirurgia nasal. Entendi. Tenho certeza que eles ouvem isso. Não tem um paciente onde a cirurgia, que é bem indicada, bem realizada, não tem um paciente que fala, nossa, agora sim eu sei o que é respirar. Devia ter feito antes. Então, assim, óbvio, né? Tem que ser uma indicação correta, mas assim, esse medo, acho que ele tem que ir por terra, porque mudou muito, modernizou muito. Então, não precisa mais ter medo falando-se de cirurgia nasal, quando o médico propõe ou tenta outros tratamentos e não dão certo. Então, eu acho que isso muda muito a qualidade de vida. E assim, para ter esse sucesso, eu sempre falo, procura um médico, Com seja da certeza. confiança, Exatamente. opere em um lugar que tenha estrutura, né? A gente falou aqui no começo sobre o Hospital Paulista, porque lá a gente tem toda a estrutura, todo o material que precisar. Então isso é muito importante para ter esse sossego no pós-operatório, Certo. tá? Ter um médico experiência que sabe o que está fazendo, uma pessoa que vai estar do seu lado se precisar de alguma coisa e escolher um bom lugar para ser operado. Tá certo. Tá, eu acho que isso, porque como o Bio falou por último, a respiração nasal melhora muito a qualidade de vida. Eu sempre brinco com o paciente, praticamente eu não salvo vida, mas eu melhoro muito a qualidade de Com vida, certeza. salvo casamento, às vezes, né? Mas é uma coisa muito boa. Eu posso dizer por experiência própria que eu fui viciado em aqueles remedinhos de entupir o nariz 30 anos, né? Sim. Eu fiquei esperando a cirurgia vir mais modernizada para parar de pôr tampão. Uhum. Quando parou de pôr tampão, eu Aí operei. você fez. E a vida muda, a qualidade para dormir, certeza. praticar Sim, esporte, sim, todas essas sim. coisas. Eu melhoram operei muito. também. É? Não era nem otorrino, não tinha nem me formado. E operei no Hospital Paulista. Olha. Eu Tava também. na faculdade. Você também? Eu também conheci. Então, assim... O senhor também, doutor? Já. Você já operou também? Não. Não? ainda Opa! Ó lá! É exceção. E aí eu queria só deixar um recado também, assim, para as pessoas realmente que acabam não tendo uma boa respiração nasal, que eu falo para todo paciente, hoje você está jovem, mas com que qualidade você já quer chegar? Com 80 anos, 90 no caso, com que qualidade de vida respiratória você quer chegar? Então, realmente, uma pessoa bem experiente, indicada, um profissional, otorrino especialista, que realmente cuide no seu caso, é muito importante para você que tem algum problema respiratório nasal. Tá ok. Muito obrigada. Nós que Foi agradecemos. muito importante todas as dúvidas tiradas aqui hoje. Com certeza vai ajudar muita gente, né, que não Sim. conhece o assunto, tá bom? Sim, nós que agradecemos. Obrigado. E é Obrigado. isso. E o podcast do Hospital Paulista com o tema Cirurgia Nasal Funcional fica por aqui, tá? Agradecemos vocês que têm acompanhado todo o nosso conteúdo nas redes sociais e já vamos dar aqui um spoiler do próximo podcast. Nós vamos falar sobre o tema Saúde da Audição, tá bom? Então, até a próxima e aguardamos você. Obrigada!